O Mandaloriano tem sido o sonho molhado ao longo da semana para os fãs de Star Wars. Mas dessa vez, eles se superaram. Salve, telanauta! Tudo bem com vocês? Que bom ter vocês de volta para a gente comentar sobre esse episódio que foi um verdadeiro orgasmatron. Eu aqui, Heitor Teixeira, trazendo essas informações para vocês, para que todo mundo consiga acompanhar e se divertir daqui para frente. Mesmo tendo sido um episódio de escopo tão reduzido, a Jedi fez uso de poucas locações, mas ainda assim conseguiu tocar em detalhes gigantescos. Trouxe personagens ou para tela ou para conversa, ainda que apenas por repercussão ou aspectos lógicos. É nessas horas que muita gente sente falta de ter assistido às animações. Ele foi escrito e dirigido por Dave Filoni, que também é o criador de Clone Wars e Rebels, o que deixa tudo em casa. E aqui rola aquele papo do quando você acha que já não tem mais para onde ir, fique tranquilo. Piora, quero dizer, piora para melhor. Vocês entenderam. O Mandaloriano tá ficando cada vez mais épico e relevante, preenchendo um período que não havia sido explorado em tela com esse grau de detalhe. Bom, vamos pular direto para os spoilers e assim o papo engrena de uma vez. Se você é um daqueles que ainda não assistiu, talvez você queira voltar em outro momento. Então, recado dado, vamos pular logo direto pro assunto. A gente começa com a Ahsoka sendo jogada na nossa cara logo no começo do episódio. E para alguém que quer fazer uma missão stealth, ali, furtiva, no meio daquela névoa e escuridão, com todo aquele esquema de poder se esconder atrás das árvores secas que estão naquele cenário ali, ela, com dois sabres brilhantes daquele tipo que ficam aparecendo e sumindo o tempo inteiro, ela foi bem chabuzenta. Mas a mina é tão ninja que não pega nada pra ela. A caracterização da Rosário Dawson, na minha humilde opinião, ficou perfeita. Tirando o fato de que o Montral, que é o apêndice da cabeça dela, similar aos Leco dos Twi'leks, foi diminuído por motivos estéticos e práticos para ajudar a atriz com as cenas de luta, e ainda assim eu acho que isso não estragou em nada. E uma explicação rápida para quem não souber. A Ahsoka Tano é uma personagem que foi introduzida no filme de cinema do Clone Wars que abre a animação lá atrás em 2008. E ela se tornou aprendiz de ninguém menos do que o próprio futuro Darth Vader, o Anakin Skywalker. Na opinião dos membros do conselho, o seu jeito teimoso e impetuoso podia servir ao mesmo tempo de lição para o agitado Jedi, que ainda seria a melhor pessoa para compreendê-la e treiná-la. Ou seja, a bichinha desde que chegou já era braba. Nesse início aí, ela tinha 14 anos, mas com o passar do tempo, ela teve a oportunidade de vivenciar muita coisa. E simplificando, ela acabou em dado momento seguindo seu próprio caminho. Depois que ela acabou sendo incriminada lá por uma determinada coisa e não foi acreditada pelo pessoal do Alto Conselho. Então mesmo depois que ela conseguiu ali provar a inocência dela, ela já estava com o coração meio ferido e resolveu seguir um caminho separado do deles, deixando eles para trás e indo ter as aventuras próprias dela. Inclusive conseguindo se safar durante a tal Ordem 66, que foi aonde o Imperador Palpatine tinha ordenado que todos os Clone Troopers fossem e caçassem os Jedis remanescentes que estavam espalhados por aí. Ainda chegou a ajudar o comecinho da resistência sobre o codinome de Fulcrum. Aqui nesse episódio, já tendo se passado tudo o que aconteceu lá na trilogia clássica, todo aquele tempo ela esteve em outro lugar, a gente vê ela retornando como um mestre no topo do seu jogo. Calma, compassada e focada, tendo percorrido um longo caminho desde que ela era aquela garotinha arredia. A magistrada Morgan Elsbeth está dominando o local e recebe o ultimato da Ahsoka, que lhe dá 24 horas para que ela pare de torturar aquelas pessoas que ali vivem e entregar para ela as informações que ela precisa a respeito do próprio mestre. É nessa parte que a gente vê a Ahsoka brilhando lá no começo, distribuindo sopapos e cortando meio mundo, para justamente conseguir conversar com essa mulher, porque a gente sabe que ela tem um histórico aí de uma ligação com ela, e ela tem algo que a Ahsoka quer. E é algo muito maior que pode de repente dar pano para manga dentro dessa própria série, ou quem sabe tudo aqui está sendo só uma grande desculpa para a gente poder ter a introdução da Ahsoka nessa versão live action e seguir nas histórias próprias dela. Nesse meio tempo, o Mando acaba chegando no local
nessas 24 horas aí que a Ahsoka deu pro pessoal. Então ele não encontra de cara com ela, mas ele acaba sendo acolhido, colocado pra dentro do portão. E como o cara é um mandaloriano, a gente junta aqui a fome com a vontade de comer. E os malvadões acabam fazendo uma proposta comercial pra ele. E o que seria, né? A essa altura, só de caminhar por ali, dar uma olhada em volta, o Mando já tá mais do que sacando qual é que é da situação. E ele vê o quanto é que o povo sofre na mão desses desgraçados. E enquanto eu assistia, eu ficava pensando, tá, o Mandaloriano que já viu quanto esse povo tá sofrendo, com ou sem Ahsoka, não vai querer libertar esse povo de graça? Cortesia da casa. Ele faz o estilo anti-herói, mas até agora não deixou de fazer o certo em nenhuma oportunidade que teve. O ator Michael Biehn apareceu aqui fazendo aí o braço direito da tal vilã, e pra quem não sabe, ele é o pai do John Connor no filme Exterminador do Futuro. Agora me fala, para um camarada que já deixa claro logo de cara que o preço dele para pegar qualquer tipo de serviço é alto, o que você oferece? O que pode servir como moeda de troca? Exato, Beskar, ou não também. Porque ele não disse sim em nenhum momento. Ele só quer saber onde é que tá a tal da Jedi, não é mesmo? E quando ele tá chegando lá, ela associa o óbvio. Mandaram esse cabuloso atrás de mim. Os dois tretam, é claro, até que ele consegue dizer pra ela, calma aí, fia, não me mata não, quem me mandou aqui foi a Bo-Katan. E agora vai dar pra trocar uma ideia. E o que será que é esse assunto? Puiodi Groco. Caraca, não é que o pivete tinha nome e alguém sabe? Olha aí, vai levar um tempo pro povo deixar de chamar ele de Baby Yoda. Mas ele, sempre que escuta o próprio nome, reage fofinhamente. Para dar um pouco de contexto, o Groquinho estava matriculado na escolinha lá dos Jedizinhos Padawans do Templo da Ordem Jedi, naquela parte onde a gente vê que eles são treinados, e aí recebem até visita do próprio mestre Yoda. Bom, talvez não exatamente com todo mundo, porque ele tem uma pegada e um tchan especial diferente. E quando a Caca agarrou, sumiram com essa criança. E se você está se perguntando como a Ahsoka sabe disso, é porque essas informações estão na mente dela, da criança. Mas tem uma grande lacuna em seus pensamentos. Um período vazio. E se vocês pensam que o pivete é meio lelezinho da cuca, pensem novamente, meus amigos. Ele chega a esconder as suas habilidades especiais para conseguir facilitar a sua sobrevivência. Garoto esperto. Habilidades essas que a Ahsoka muito didaticamente comenta com o Mando, já que assim como qualquer pessoa que está chegando para assistir a série agora e não conhece nada da franquia, ele não tem noção sobre nada a respeito da força e do como ela funciona. Pois é, eles existem, mas ela se pergunta, será que ele ainda usa a força, afinal? Isso que agora o Mandaloriano, o nosso Din Djarin, tá começando a entender que não é exatamente bruxaria. E mover pedrinha, fazer ela flutuar, nhé. A criança dispensa, mas a Ahsoka, que já tá ligada no laço emocional entre os dois, acredita que talvez seja mais fácil se isso for tentado pelo próprio Mando, com ele tentando isso, inclusive usando o nome da criança, forçando um pouco ali para esse laço que eles já desenvolveram com o tempo. Grogu. E se uma pedrinha qualquer não chama a atenção, a bolinha cromada dos controles da Razor Crest pode fazer o truque. E é aí que, com o mínimo de esforço, o Baby Groguinho acaba levitando a tal bolinha para ele e deixa o Mando bem satisfeito. Esse assunto acaba chegando num ponto onde vai ficar de lado um pouco, porque tá na hora deles falarem o que fazer sobre o tal povo oprimido lá. E mesmo uma parceria Jedi-Mandaloriana parecendo um pouco improvável em circunstâncias como essa, é bem o que acontece mesmo. Hora do team up! Eles começam limpando o terreno e depois se dividem. A Ahsoka vai atrás da magistrada e o Mando vai atrás do Lang, o braço direito dela. Do lado delas, a coisa fica com uma cara muito mais de Japão feudal ali, naquele estilão de combate, elas usando armas, o cenário, a forma dos enquadramentos, todo o clima, o jeitão de fazer a coisa, aonde já do lado deles a coisa tem muito mais aquela cara de faroeste. Rola uma tretinha boa entre elas, enquanto os outros dois ali só ficam meio que se medindo. Mas, pro Orgasmatron explodir na cara da galera, a Ahsoka pergunta pra magistrada aonde é que tá o mestre dela, o grande almirante Thrawn. E aí, meus amigos, o bicho pega. Resumo básico.
O Tron é um personagem que foi criado pelo escritor Timothy Zahn para uma trilogia de livros do universo expandido, que hoje está em Legends. Ou seja, é de antes da Disney adquirir os direitos da franquia e começar o seu próprio cânone. Porém, todavia, contudo, entretanto, é um personagem classe A demais para ser desperdiçado. Então eles arranjaram um jeito de trazer ele para as animações e ele acabou sendo canonizado aqui, dentro dessa fase atual. Mas qual é a dele, você me pergunta, jovem Padawan? O Tron é um estrategista de mão cheia que representa uma ameaça enorme. Ele está sempre vários passos à frente nos seus planos. E é um vilão que está, por exemplo, à frente do Moff Gideon. Ou seja, se a gente ainda nem resolveu os problemas que já estão aí em mãos, eles já estão dando um jeito de contar pra gente com pistas de que a coisa vai piorar. E tem um belo bônus. Quando a gente fala do Tron aqui nessa fase onde a história tá, a gente automaticamente resgata a pergunta: mas aonde é que tá o Ezra Bridger? E quem é esse tal de Ezra? Caramba, tá amontoando personagem aqui. Socorro! O Ezra é um dos personagens principais de Rebels. E em resumo, é um sensitivo da força que foi treinado mais ou menos ali que nem Jedi, na base do foi o que deu pra arrumar, já que não existe mais a ordem pra treinar ele. Ele ajudou o pessoal da Aliança Rebelde e acabou sendo ejetado pro hiperespaço, para aquela parte não mapeada no final de Rebels junto com o Tron. Nessa área e região aí para onde eles foram, que não é de forma nenhuma entendida pelos computadores de navegação, eles acabaram recebendo uma espécie de ajudinha de umas baleias espaciais que promoveram esse negócio de jogar eles no hiperespaço. Lá eles não têm muito bem como conseguir viajar de forma rápida, já que sem esse negócio estar mapeado, e de qualquer lugar, de um lado para o outro lá, leva uma eternidade. E com esse lance desses personagens serem ou citados, ou se questionar aonde eles estão, o escopo da série acaba ficando muito maior. Mas calma, piora. Mesmo encontrando a Ahsoka e lutando do lado dela, lembram que eu tinha falado no vídeo passado que perigava do Mando acabar encontrando aí um tal Jedi e ainda assim não conseguir se livrar da criança? Pois é, a Ahsoka quase que solta um registrou é pai pro Mandaloriano aqui, e seguindo aí a mecânica que foi estabelecida nos episódios anteriores, ao invés de ser aqui um fechamento de arco onde ela aceita ele e o Mandaloriano segue o seu caminho, justamente ela acaba entregando para ele um caminho novo, para ele continuar no mesmo caminho que ele está agora, de um jeito onde ela cita o local para onde ele deve levar essa criança, e lá um determinado algo deve acontecer, e aí sim essa criança vai ter revelada diante de si uma nova realidade, uma nova situação. Ela decide que é melhor não treinar essa criança, pelo menos ela não se sente confortável para isso, justamente por ela entender esse laço forte que a criança tem com o Mandaloriano. Ela sabe que se eles forem separados, isso daí vai gerar medo para a criança, e ela sabe o que medo faz. Ela sabe que esse é o caminho do lado sombrio. Ela já viu outras vezes outras pessoas muito próximas a ela, pessoas poderosíssimas, se perdendo ali. Então ela sabe que isso é vespeiro e resolve não meter a mão. E esse lugar que ela diz para ele levar o garoto é o planeta Titan. Um planeta forte com a força, que fica lá no miolão. E é onde a criança teria a chance de fazer essa tal escolha. Isso dá a entender que o Grogu pode ter dois caminhos bem claros ali para escolher. De repente um deles que não é seguir no caminho da força e se tornar uma espécie de Jedi, mas sim, de repente ele pode escolher ser justamente um Mandaloriano. É dito que ao chegar lá nesse lugar, ficar em cima da tal pedra, ele poderia usar as características de ligação com a força que esse local tem para justamente emanar esse chamado, ver se algum dos Jedi remanescentes acaba aparecendo lá e meio que tendo a possibilidade de adotar ele. Mas quem seria esse tal Jedi? Lembra que eu falei que piorava? Pois é, eu não vou fingir que eu sei. Então vamos falar apenas em possibilidades, tranquilo? Pode ser o Ezra, porque já que o Tron voltou lá dos Cafundó, é capaz de que de alguma forma ele tenha voltado junto. Pode ser o personagem do Cal Kestis, introduzido recentemente aí no game Star Wars Jedi Fallen Order de 2019. E pode até ser o Luke Skywalker, porque aí o Orgasmatron estaria apenas começando.
Pode ser qualquer um outro ou nenhum? Pode também. Mas só deles plantarem essas possibilidades, a galera vai fervilhar por um tempão. E no fim, como agradecimento, a Ahsoka acaba entregando a tal lança de Beskar. Aquele Beskar que tinha sido prometido para ele, como se de repente ele aceitasse o contrato para ir atrás dela. Ela acaba entregando na mão dele. E agora ele tem um espetão gigante, classe A de Beskar. Então, para fechar os comentários, como eu disse lá no começo, o episódio em si foi bem simples. A trama foi muito mais significativa do que complicada, porém, muito bem realizada e com grandes repercussões. Mais uma vez, eu adorei. E ver a Ahsoka tão bem caracterizada na tela foi um belo bônus. Então é isso aí, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, deixem um like de vocês para ajudar o canal a crescer. Ou expressem o descontentamento de vocês com um dislike. De qualquer forma, é sempre bom saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês concordam ou não das minhas impressões. Se vocês têm teorias, eu quero saber quais elas são. Coloquem aqui também para depois eu poder ler. Vocês podem deixar elas registradinhas aqui embaixo para depois, se vocês estiverem certos, vocês poderem se vangloriar disso. Aproveitem, inscrevam-se no canal, ativem as notificações para que vocês sejam aí avisados quando eu soltar vídeo novo. Sintam-se livres para compartilhar. E eu tô deixando 2 vídeos na tela para vocês escolherem um e seguirem aproveitando o conteúdo. Um forte abraço, galera. Até mais!